E aí eu tava atrás da minha mãe, só que aí eu lembro que eu troquei de lugar com a minha prima, que tava no meio. Eu falei, eu gosto de ver a estrada à noite. Então deixa eu sentar aí no meio, porque fica melhor pra ver. Não quero mais dormir, sabe? Aí eu troquei com ela. Eu coloquei o cinto que só tem aqui embaixo, não tem no tronco, sabe? Troquei, coloquei o cinto. Aí eu coloquei o cinto. Aí não vi mais nada. Olá, que bom que você está aí. Nós já estamos aqui para mais uma roda de conversa aqui no podcast Liberchat. Se você está vendo pelo YouTube, já aproveita para ativar o sininho e se inscrever no canal para você ficar por dentro de tudo que acontece aqui no nosso podcast, tá bom? Se você ainda não faz parte do nosso grupo do Instagram, é só digitar underline, Liberchat underline é o nosso Instagram. Estamos também no Spotify. É só digitar podcast lá no Spotify, Liberchat, e se inscrever lá também nos nossos canais, tá bom? Não se esqueça de compartilhar esse vídeo para o máximo de pessoas que você puder, é isso mesmo. Se possível, para todos os seus amigos. Depois que você ouvir esse episódio, ou assistir esse episódio, vai ver os outros. Com certeza você vai gostar de todos que estão ali, ok? Hoje temos uma convidada aqui. Eu sempre digo que os nossos convidados são bem especiais, né? Estamos com a doutora Jennifer. Você terá a oportunidade de conhecê-la um pouco mais. Ela é doutora, né, formada em biomédica estética, e ela vai falar com você e eu tenho certeza que você vai se identificar com ela, tá bom? Jennifer, doutora Jennifer, seja bem-vinda. Muito obrigado pela sua presença aqui no nosso podcast Liberchat. Talvez você seja na dúvida aí, por que Liberchat, né? Bom, Liberchat, eu sempre explico para você que está chegando a primeira vez. Deixa-me falar o meu nome, tá? Eu sou o Wilson, para quem já me conhece, e não mudei. Continuo sendo o Wilson para você que está chegando agora, tá bom? Prazer ter você aqui no nosso bate-papo, tá? Então, Liberchat é uma junção de duas palavras. Liber, de liberdade, e chat. Então, aqui você tem liberdade para expor as suas ideias de maneira tranquila, deixar o seu coração fluir, falar, para que as pessoas possam te conhecer melhor. Então, muito obrigado pela sua presença. Eu sempre agradeço no início, porque a conversa vai ficando tão boa. Sim. E o tempo passa tão rápido. E aí, às vezes, esqueço de agradecer. Aí eu fico como uma pessoa mal educada. E você sabe que eu não sou assim, não é verdade? Bom, obrigada eu pela oportunidade de estar aqui com você, de abrir o meu coração nesse podcast tão importante, né? É muito legal poder compartilhar essa minha versão além do jaleco, eu falo. A minha versão como Jennifer também, como ser humano, como pessoa. Que bom. Então, fique tranquila, tá bom? Jennifer, as pessoas ainda não te conhecem muito. Eu sei que você já é bem conhecida nas suas redes sociais, né? Mas aqui você está expandindo para que as pessoas possam te conhecer um pouco mais. Então fale um pouquinho mais sobre você, sobre sua infância. Quem é a Jennifer, né? Como ela surgiu como doutora agora. Certo. Antes de ser doutora. Vamos lá. Minha infância, eu sempre fui uma pessoa muito vaidosa. Então eu falo que eu tô na área perfeita, porque é uma identificação minha, né? Desde pequenininha eu lembro que eu ia na farmácia com meus pais, e aí eu olhava aquela parede cheia de dermocosméticos, cheia de máscaras faciais, eu falava, nossa, o presente de criança que eu queria era coisas de beleza. Eu comprava aquela chapinha que tinha tinta, aí eu ficava passando Nossa, eu era muito vaidosa. Então já veio de sangue essa vaidade. Você é filha única? Não, eu tenho mais 3 irmãos. Ah, é? De uma família, né? Da minha mãe e do meu pai. E tenho o quarto, que é de outro casamento. Mas a gente já é a maior parte. Mas convive todos juntos? Sempre conviveram juntos? Não. Sim, hoje em dia cada um tomou seu rumo, né? Minhas irmãs casaram, uma tá nos Estados Unidos, inclusive tô morrendo de saudade dela e do meu sobrinho. Aí eu moro com meu irmão ainda e com meus pais, mas cada um tomou seu rumo. E como foi a sua infância, assim, convivendo com os irmãos, com seus pais Na minha família, a gente sempre apoiou muito, sempre teve muito essa questão de apoio. Então, eu falo que a minha maior riqueza sempre foi o apoio dos meus pais. Quando eu tinha alguma dúvida, perguntava pra eles o que vocês acham, né? A gente tem essa coisa de querer a opinião dos pais. E eles falavam, eu acredito em você, eu apoio a sua decisão, sabe? Então, meus pais nunca foi de colocar pra baixo em decisão nem nada. Eles sempre apoiaram as minhas decisões, sempre estiveram comigo pra tudo. Então dá pra perceber que a doutora Jennifer vem de uma família unida, estruturada, unida e, pelo jeito, sempre apoiada pelos pais, né? Sim. Você falou que era uma criança bem vaidosa desde a sua infância. Sim.
O seu sonho de infância já era realmente trabalhar com estética, na área da estética, ou isso veio vindo com o tempo depois? O meu sonho de infância era ser modelo. Modelo. Mas que tá voltado à parte da Aham. aparência, né? Eu lembro que eu via as menininhas, que era da minha idade, vestida toda bonitinha, maquiagem, cabelo feito. Eu falava, nossa, mãe, eu quero pousar pra foto também. Eu quero ser modelo. Mas, aí conforme eu fui envelhecendo, fui me tornando mais jovem, que aí eu precisava realmente decidir o que eu ia fazer de profissão, né? O que eu ia fazer de faculdade, sabe? E aí eu comecei a gostar da área da saúde. A priori eu falava que eu queria ser pediatra, porque aí, quando eu era pequenininha, eu tinha muita admiração pela minha médica. Eu falava, nossa, como é inteligente, né? Entender de saúde, entender o que eu preciso. E aí eu comecei a me identificar na área da saúde. E depois eu fui envelhecendo ainda mais para decidir realmente a profissão. E aí teve um momento que eu falei que eu ia fazer psicologia. Então, eu falei, eu gosto de estudar a mente, como as pessoas pensam. Então, no primeiro momento foi essa parte de aparência, no segundo foi a saúde, e no terceiro foi sentimento, foi essa questão mental. E acabou que a biomedicina é os três, né? A biomedicina estética acabou virando os três de cara. Não tem como trabalhar a área da saúde de maneira individualizada, né? Sim, Os profissionais sim. trabalham geralmente em conjunto, né? Sim, Cada profissional entende um pouquinho de cada área, até que se especializa na área que ele mais se identifica. E a biomedicina estética é isso, né? A área da saúde é estética e sentimento, porque eu falo que todo atendimento não é só atender um paciente, é saber o que ele precisa e como que ele quer se sentir depois. Acabou juntando os três, que eu sempre gostei. Tá aí, ó. Se você não conhecia a doutora, tá conhecendo agora, que tentou ser modelo, né? Sim. Depois que ser médica e trabalha na área da saúde, né? De qualquer forma, tá trabalhando interligado com o sonho que teve na infância. É muito bom ter sempre o apoio dos pais, né? Com certeza. Porque aí você consegue realizar aquilo que você deseja. Sim. Mas me parece, e aqui eu quero entrar num assunto assim um tanto delicado, que fez com que você... Me chamou a atenção para que você viesse até aqui gravar o podcast, além de você ser doutora profissional na área da estética. Parece que em determinado momento o seu sonho foi um pouco interrompido, ou teve um susto na sua vida, né? Porque nem tudo é do jeito que a gente imagina, né? A gente faz os planos, mas nem sempre eles acontecem do jeito que a gente quer. O caminho que a gente percorre até chegar aos sonhos tem os seus percalços da vida. Hoje a pessoa entra na internet, vê a doutora Jennifer lá, toda, né, bonita, explicando lá sobre estética, atendendo os pacientes, mas ela já também é um ser humano que teve algumas dificuldades na vida. Sim. E me parece que você sofreu um acidente quando viajava. Você falou que a sua família é bem unida, né? Sim. E vocês viajavam muito na infância, na adolescência? Vocês faziam viagens nas férias? Como é que era isso aí? Sim. A gente tinha essa rotina, né? Meus pais, maior parte, meu pai, eu e meu irmão. Maior parte das vezes era uma viagem nós quatro. E uma dessas viagens, né, aconteceu essa tragédia, que eu quase cheguei a perder a vida, realmente. Foi um acidente de carro em 2018. Vocês estavam indo pra onde? A gente estava voltando de Fortaleza. De Fortaleza. Mas Eles iam de carro? Isso. Sempre viajavam de carro? Sempre de carro. Assim, uma hora ou outra a gente ia de avião, mas meu pai gostava de viajar de carro, ter essa aventura. Né? A gente alugava hotel pra dormir no meio do caminho, assim, sem ter nada planejado. A gente ia. Faz de conta que seu pai não está ouvindo. Eu sei que ele vai estar assistindo depois, né? Mas seu pai era daquele motorista que quando viajava de carro com a família, ia parando nas cidades para conhecer, sem pressa. Ou quando vocês iam, tipo, você falou que estava indo para Fortaleza, ia com pressa para chegar lá. Vocês iam para casa de parente ou ia conhecer as cidades? Como é que era? Ia para casa de parente. Para casa de parente. Geralmente ele não ficava turistando muito, né, entre as viagens. Mas a gente parava assim, em padarias. Olha, vamos conhecer essa padaria, que legal. Vamos dormir nesse hotel. Aí eu era a pilota ali que ficava direcionando. Copiloto, né? A copiloto. Ficava direcionando, falava, tem um hotel bem legal aqui, vamos parar aqui. Então, ele era muito no improviso. Vamos improvisar aqui pra ver onde vai parar. E ele não estressava com você, não? Não, tranquilo, de boa? Tranquilo. Viajava em paz, né? Sim. Ele é bom motorista? Sim, meu pai com certeza. Então era comum vocês fazerem esse tipo de viagem. Então você estava voltando de Fortaleza. Foi. Estava aproximadamente em que região quando aconteceu esse acidente? Vai, conta mais detalhes aí. Primeiro, na verdade, eu falo que
tem alguns males que vêm pra bem. Então, quando a gente tava indo pra Fortaleza, tava meus pais, minha mãe, meu pai, meu irmão e eu atrás. E aí, quando a gente tava indo, meu pai pegou um obstáculo no meio do caminho e quebrou o para-choque. E aí ele até falou, eu lembro que ele falou, nossa, tomara que eu não seja parado por conta desse para-choque, que a gente já tava no meio do caminho, e Fortaleza é longe, né? Vocês estavam indo ainda pra lá? Tava né? indo. Uhum. E aí ele quebrou uma parte do para-choque, aí eu falei, nossa, tomara que ninguém, né? Uhum. Ninguém se importe com isso. E aí pararam a gente por conta do para-choque, e aí o moço, né, ele falou assim, olha, eu vou te multar além do para-choque porque os seus filhos atrás estão sem cinto. Nossa. E aí ele tomou multa, 2 multas, o para-choque e a gente sem cinto. Eu sou motorista também, eu sei como é horrível tomar multas, né? E como os filhos, eu tenho 3 filhos, como os filhos são teimosos. O pai fala assim, coloca o cinto de segurança, que é perigoso. Né? Não é nem tanto pela multa, que a multa a gente paga. O problema é que o cinto é uma segurança que traz para os passageiros, né? Tanto da frente quanto os de trás. O banco de trás é pior ainda, você colidir o carro com os passageiros no banco de trás sem o cinto. A consequência pode ser bem maior, que ele é projetado para frente. E vocês estavam sem cinto, seu pai tomou a multa por causa de Hoje vocês. eu falo que a gente só tá vivo aqui porque a gente estava com cinto na hora do acidente. Na hora do acidente, né? Porque se tivesse sem, teria sido muito mais trágico. E aí... E foi na ida ou foi na volta? O acidente foi na volta, mas volta. isso Vocês aconteceu foram, passearam na ida. lá, tal. Na ida aconteceu esse episódio aí. Aconteceu, tomou multa, a gente foi, aproveitou, a gente passou a virada do ano, né? Dezembro pra janeiro. Aproveitou com a família, comemorou toda aquela festa. Você tinha quantos anos na época? 16. 16. Não tava na faculdade ainda? Ainda não. Não? Tava terminando o ensino médio? Tava o segundo ano, acho. Do ensino médio. Tava terminando a escola. E aí, Aí na volta, foi que aconteceu. Que aí meu irmão ficou lá, em Fortaleza com os parentes, e voltou 2 primas com a gente, né? Tá. Trocaram, né? Trocaram, as primas vieram pra São Paulo e meu irmão ficou lá em Fortaleza. E aí, meu pai falou, coloquem um cinto, porque eu não quero tomar multa de novo. E aí a gente colocou. E eu, teimosa. Igual você falou, os filhos são teimosos. Eu, com 16 anos ali, eu gostava de ficar apoiada no vidro do carro. E o cinto me atrapalhava. E aí, eu tava atrás da minha mãe, eu tava sem cinto. Espera só um pouquinho só. Você acabou de me decepcionar, porque eu achei que meus filhos são pequenos ainda, 9, 8 e 5, né? Você já tinha 16, continuou sendo teimosa. Foi. É porque eu gostava de apoiar. Eu falei, não, se aparecer fiscalização, eu coloco. Errado. Hoje em dia, ainda mais depois de tudo, né? Hoje aprendeu, né? Não, seu pai tinha razão, né? Sempre tem, né? E aí eu tava atrás da minha mãe, só que aí eu lembro que eu troquei de lugar com a minha prima, que tava no meio. Eu falei, eu gosto de ver a estrada à noite. Então deixa eu sentar aí no meio, porque fica melhor pra ver. Não quero mais dormir, sabe? Aí eu troquei com ela, eu coloquei o cinto que só tem aqui embaixo, não tem no tronco, sabe? Coloquei o cinto, aí não vi mais nada. Não vi mais nada, porque logo que aconteceu a colisão de frente com o caminhão, eu desmaiei, né? Eu bati a cabeça e desmaiei. E aí eu sei da história porque minha mãe me conta. O carro bateu, teve a colisão, o carro foi no meio da floresta. Teve um outro carro que bateu atrás desse caminhão. E aí começaram a socorrer o caminhoneiro e o carro que bateu. Não viram a gente no meio da floresta. E o carro Então seu carro foi projetado, saiu do asfalto, da pista Saiu. E foi pro meio do mato. Foi pro meio do mato. E logo que aconteceu, aí o carro começou a soltar faísca de possível pegar fogo, né? E minha mãe era a única que tava bem, porque meu pai tava preso nas ferragens, eu tava desmaiada, minhas 2 primas estavam em choque. E aí minha mãe saiu do carro, começou a pedir ajuda. Sua mãe não teve nada, a mais que tava em perfeito estado físico, né? Embora emocional, com certeza abaladíssimo, né? Com certeza, aquele momento é muito rápido, né? Ela falou, acontece muito rápido. E aí eu comecei a pedir socorro, porque eu vi que tava, né, todo mundo parado, e só eu que saí do carro pedir ajuda. E aí você foi a primeira a ser socorrida, porque você era a única que estava desmaiada. E aí eles levaram todos vocês pro hospital. Você ainda foi desmaiada na ambulância? Fui desmaiada, eu não vi nada. Sério? Não vi nada. Você acordou quando? No hospital só? Eu acordei depois de 7 dias. 7 dias em coma, então? Foi. Eles me levaram pro hospital e me deram um diagnóstico que eu tive hemorragia intestinal por conta do cinto ter apertado muito a barriga. E eu bati a cabeça e tive traumatismo craniano. Mesmo com o cinto, né? Porque o cinto quem vai ao meio... Não tem do tronco. Não tem do tronco, né? Então, geralmente, ainda você é projetada à frente, né? Sim. Não sei se eu bati no banco da frente ou atrás do carro. Eu não vi nada, né? Eu não vi nada mesmo. Então, aí aconteceu e eles cessaram, né, a hemorragia. E aí eu tive que receber bolsa de sangue, perdi muito sangue na época.
E aí eu fui transferida para um outro hospital que tinha um especialista de neurologia, né, que trabalha com essa parte de cérebro. E aí eles falaram, não dá pra gente fazer nenhuma cirurgia agora no crânio dela para absorver esse sangue, porque o Porque deu traumatismo... hemorragia também. Ah, deu traumatismo craniano O também. traumatismo craniano é a hemorragia, o coágulo de sangue, né, por conta da pancada. E aí eles falaram, não dá pra operar, puxar esse sangue, porque tá muito, muito inchado o cérebro dela. Então, vamos manter em coma induzido, que aí eu fiquei desacordada por 7 dias. 6, 7 dias. Vamos manter em coma induzido e ver a melhora dela. E eu melhorei, assim, absurdamente rápido, muito bem. Só que aí ele falou um ponto pra minha família. Pode ser que quando ela acorde, pegou uma parte do cérebro dela que é a parte motora. Pode ser que ela acorde com alguma sequela, porque é traumatismo, é grave. Então, ele falou até a chance de eu poder ter ficado paralítica. Nossa. E aí ficou naquela expectativa, minha família, de saber como que eu vou acordar, né? 6 dias ali naquela expectativa. E aí eu acordei. Aí eles tiraram o coma induzido, vamos ver como que ela acorda. Acordei andando, falando normal, sem sequela nenhuma. Aí o médico falou, isso é um milagre. Me diz uma coisa, quando você acordou, seu pai já tinha sido medicado, você ficou 7 dias, obviamente, Sim. você acabou de falar. Sim. Seu pai não teve sequências muito graves? Meu pai, ele quebrou o acetábulo, né? Um ossinho aqui da perna. E aí ele colocou prótese. Então, eu fiquei mais tempo nesse coma, mas enquanto isso eles estavam também se cuidando. As minhas primas também tiveram hemorragia intestinal, porque as 3 magrinhas atrás, o impacto foi tão grande do cinto que fraturou o intestino. E minha mãe não aconteceu nada, graças a Deus. E foi isso. Aí eu fiquei mais tempo por conta do traumatismo mesmo. O pessoal fala, pessoas que já passaram assim por traumas psicológicos e quase se despediram da vida, né? Quase, uma experiência quase morte, né? Você acabou de dizer que não lembrou-se de nada. Quando você acordou, você achou que estava no carro ainda ou não? Você, tipo, deu um apagão geral e se tivesse morrido, você não ia sentir nada mesmo, né? Olha... Tinha altos e baixos, assim, tipo, alucinações durante esse período? Eu acho que o período de recuperação, né? Porque aconteceu, eu fiquei 6, 7 dias em coma na UTI, fiquei mais 7, fiquei mais 9, na verdade, no hospital, ao todo foram 15. E eu acho que, assim, o mais difícil que eu vivi ali foi a recuperação. Depois de uns meses, foi o ano todo tomando medicação, foi o ano todo me recuperando, né? Mas... Aí você parou os estudos nesse período aí? Não, eu parei. Depois, enquanto estava se recuperando, eu parei uns 2 meses, mais ou menos. Mas eu voltei pra escola depois. Mas o acontecimento de acordar depois de 7 dias, eu perguntei onde que eu tô. Eu lembro desse flash. Perguntei, o que aconteceu? Onde que eu tô? Sabe? Uma pessoa muito confusa. E aí, só que ainda não tenho memórias, mesmo quando eu saí da UTI, fiquei acordada e fui pro quarto. Não tenho memórias. Eu acho que é como se fosse o cérebro falando, uma resposta do cérebro, né, pra não viver aquilo, como se fosse um conforto, né? Um conforto, né? Uma forma de cuidar ali. Recuperar o trauma, né? Exatamente. Então, eu não lembro, mesmo quando eu fui pro quarto, estava recebendo visita, estava recebendo a família. E o que eu lembro foi a recuperação que eu tive. Aquele momento que eu cheguei em casa, e aí, desde que eu saí do hospital, eu tenho memória, eu tenho recordações. Eu saí, eu cheguei em casa, e aí eu perdi muito quilo, eu tava pesando 40 quilos, meu cabelo tava muito ralinho, caiu demais meu cabelo na A imunidade cai muito, né? A imunidade cai. Eu perdi muito sangue, né? Tive que receber bolsa de sangue, então eu tava pálida, realmente uma aparência de doente na época. E aí teve uma fase... E cicatriz. Eu tenho uma cicatriz enorme na barriga. Hoje em dia eu sou mais superada com essa cicatriz, mas antes eu não gostava de usar biquíni por conta dela. Nossa. E é uma superação, né? Tem que ter orgulho disso, dessa superação que eu tive. Mas eu tive um momento que eu olhei no espelho e falei, nossa, eu preciso resolver isso. E eu sempre tive esse estilo de, eu preciso fazer alguma coisa, preciso resolver. Então, aí eu comecei a fazer atividade física, depois que eu passei por essa recuperação. Fazer atividade física, passei para cuidar sobre o cabelo, comecei a tomar suplementos, comecei a me dedicar e voltar cada vez mais. Hoje em dia eu amo academia por conta desse episódio. Que legal. Você disse que não se lembra de nada do acidente, mas a produção aqui conseguiu recuperar algumas imagens do acidente. E nesse momento eu vou pedir que o nosso técnico aqui coloque a foto do carro como ficou e depois tem um vídeo, que enquanto você estava no hospital,
a reportagem, né? Foi. Falando sobre a época do feriado e acidentes que acontecem, deu mídia geral através desse Sim. acidente. E às vezes a gente ouve acidentes assim na televisão, nos jornais, né? Sim. E não tem oportunidade de conversar com as pessoas, entender o que passou com elas, aquelas que sobrevivem após o acidente. Sim. Vamos ver aqui. Olha o carro seu, o carro do seu pai, como é que ficou depois do acidente. Deu PT, perca total. Nossa. Mas antes o carro do que a vida, né? Quando você olha a imagem assim, não dá pra entender como que a pessoa sobreviveu. É. Os ocupantes do carro sobreviveram após um acidente tão trágico como esse, E né? todos, né? Todos Todos. sobreviveram. Tá vendo a importância de você usar o cinto num banco de trás do carro, ou até mesmo dirigindo o veículo, né? E não usar bebida. Seu pai não estava embriagado, né? Quando isso Não, aconteceu, né? Não Quem beber. desviou foi o caminhoneiro. O interessante é você não beber em época nenhuma, mas se beber, não dirija. Sim. Bebida alcoólica, né? Você Não, sabe. dirigia muito sério, É. né? Aqui é quando você voltou pra casa? Aí foi quando eu tive alta, que meu pai, Ah, tá. ele ainda ficou um tempo a mais no hospital, né? Por conta Qual o da... nome do seu pai? Martinho Gomes Neto. Martinho, um abraço, Martinho. Divulga o vídeo aí, hein, pra galera. Ah, ele vai adorar ver. E aí eu tive alta Aham. nessa foto. E aí eu fui dar um beijo nele, porque eu ia voltar pra São Paulo, né? A gente ficou hospitalizado lá em Minas Gerais, que Aham. foi onde aconteceu o acidente. E aí, nesse dia que eu me lembro, eu ia voltar pra São Paulo. Acho que tem um vídeo também da reportagem que saiu. Vou Tem. pedir pra colocarem aqui. Vamos assistir. É um vídeo bem curto, tá bom? Pra ver o que a reportagem falou Como que sobre o seu foi, né? acidente, né? É. Como foi. Porque você ficou desacordada. Eu não vi Aqui a nada. foto de novo. Vamos pro o vídeo. Só um segundo que você vai... E é diferente, né? Quando as Aham. pessoas perguntam como foi. Eu sei responder porque me contaram, porque eu realmente não vi nada. Você não lembra de nada, não né? Você acabou de lembro. falar. Eu Só acordei 7 dias. depois de uma semana. Falei, o que tá acontecendo, né? No acidente ontem à noite na BR-491 entre Varginha e Três Corações. Ei, 491, rodovia do inferno do capeta é essa, viu? Um caminhão com placas de Campo Belo bateu de frente com um HB20 de São Paulo. Um Golf que seguia atrás do caminhão não conseguiu parar e também se envolveu na batida. Segundo informações da Polícia Militar Rodoviária, o caminhoneiro alegou que entrou na contramão para desviar de uma capivara. Viu só? Pois é. A capivara. Capivara. O motivo do acidente foi a capivara. Acho que no final do vídeo, depois mais pra frente, que eu tirei só uma parte, ele vai dizer assim que era melhor ter matado a capivara no caso do que ter batido o caminhão na frente com E os acabou carros, né? acontecendo os dois, né? A a capivara e o capivara carro. morreu também, né? É, Acho que quem morreu no acidente foi só a capivara, né? Acho que Sim, vítimas sim. fatais foi essa. E você foi uma das que ficou mais mais agravada. agravada com isso. Gente, nem sempre realizar um sonho é fácil. Há percalços na vida que você vai enfrentar, talvez não um acidente como esse, mas outros tipos de dificuldades, mas você não pode desistir. Sim. E hoje nós estamos vendo você como doutora Jennifer, na área da estética, Na área da trabalhando com estética, beleza, né? sim. Graças a Deus você não ficou com o rosto deformado e você hoje a estética já ajuda bastante. Mas antes de falar mais um pouquinho sobre a sua área, além de você já ser formada em biomédica, Aham, né? biomedicina. Na área da estética, você também é empreendedora, porque hoje você tem a sua própria clínica, né? Sim. Como é que foi? Nossa, empreender. Eu sempre tive um jeitinho que eu gosto, assim, né? Sempre gostei dessa ideia de ter o meu negócio do meu jeito, ainda mais na estética. Então, eu comecei a trabalhar na área da estética no meio da faculdade, né? Em 2022, eu estava ainda na metade da faculdade. E foi um trabalho que eu me encantei completamente. Eu era assistente de sala, eu arrumava a bancada, preparava o paciente para o profissional ir lá e aplicar. Então, comecei assim, bem do zero mesmo, comecei a conhecer ali, comecei a preparar estoque, comecei a entender seringas, agulhas, essa parte mais, né, de insumos. E nessa mesma empresa, começou minha época de estágio na faculdade, e aí eu fiz parceria com a profissional, ela falou assim, não, eu te dou estágio, né, você faz o seu período de CLT aqui, precisava fazer o período do estágio também, então eu ficava umas 12 horas por dia lá na clínica, das 9 da manhã às 9 da noite, porque além do meu período do trabalho ali do CLT, eu precisava fazer o estágio.
E foi uma experiência. Eu falo que tudo que eu fiz foi por um propósito. E aí, nessa mesma empresa, depois que passou o estágio, eu fui promovida como biomédica, mas ainda assim eu ficava mais nos procedimentos minimalistas, limpeza de pele, menos invasivos, né? E aí eu comecei minha pós-graduação. Tá. Só um detalhe. Quando uma pessoa faz a faculdade que você cursou, é biomedicina. Biomedicina. Ela tem vários ramos que a pessoa pode seguir, né? Você optou pela área de estética, porque você está falando aqui a questão de insumos e tal. Nesse período do seu estágio, você já estava focada na área da estética ou você estava ainda lendo exames, trabalhando mais em laboratório? Você falou que começou trabalhando com mesa, assim, tal, com agulha, essas coisas, né? Na verdade, quando eu entrei na faculdade, já entrei com objetivos de estética, né? Já estava focada nisso. Já estava focada na estética. Tá. Mas no meio da faculdade, eu fui conhecendo outras áreas. Conheci laboratório, comecei a ver coisas que a gente não vê a olho nu. Bactérias, ali no microscópio. Comecei a gostar também. Eu falei, nossa, laboratório também é muito incrível, né? Essa parte de saúde, diagnóstico. E aí eu falei, tá, mas até o final da faculdade eu decido se eu vou pro laboratório ou se eu vou pra estética, porque eu gosto dos dois. Então, aí no meio da faculdade, eu tive esse primeiro emprego na área da estética. Eu falei, gente, é isso. É isso que eu quero. Aí se encantou pela área da estética, Me encantei porque toda vez que a profissional atendia a paciente que chegava meio... a energia um pouquinho mais baixa, depois que fazia o procedimento, o brilho no olhar dela, a energia dela mudava. Eu falei, gente, olha como transforma as vidas. E isso me dava uma energia muito boa também. Eu falava, eu quero viver isso todos os dias. Eu quero transformar pessoas, eu quero ver essa autoestima, esse brilho no olhar das pessoas todos os dias, que isso faz muito bem. E aí você sonhava em ter sua clínica? Já? Nesse momento, eu pensava, mas ainda era um sonho muito distante, 2022, 2023. E aí eu me formei, comecei a pós-graduação, e como lá eu não conseguia fazer procedimentos invasivos, que era mais pra dona da clínica, né? Eu era mais assistente, biomédica assistente. Eu falei, aí eu recebi uma promoção para ser responsável técnica e trabalhar sozinha numa clínica de estética. Eu falei, vou aceitar o desafio. Só que eu ia ganhar menos do que eu tava ganhando na época. Eu falei, eu vou aceitar o desafio, por mais que eu vou ganhar menos, porque eu vou ter essa prática, né? A prática de executar o que eu estou aprendendo na minha pós, na minha especialização, pra transformar pessoas, que é isso que eu quero, entendeu? Esse menos, na verdade, seria um mais, né? Você dá um passo atrás, seria menos depois... financeiramente, mas mais de experiência, mais de... Tanto é que eu falava... Mão na massa, né? Mão na massa. Eu falava pros meus pais, eu falava, nossa, será que eu faço isso? Porque no emprego que eu tô hoje, eu tô estável. Eu tô ganhando um valor X, tô estável, faz uns anos aqui, né? Desde que eu comecei lá no meio da faculdade, pra mudar pra uma coisa que é novo, né? E vou ganhar menos. Então, eu tive que dar um passo pra trás pra dar um pulo pra frente, eu falo, na época. Então, e não me arrependo e faria de novo. Eu falo que a gente tem que se abdicar de algumas coisas para ter outras. Tive muita experiência, trabalhei muito, e aí, só que aí acabei conhecendo outras clínicas também, aí fazia freelance, rotatividade em franquias, né? E tive muita experiência. Entendi. Como gestora, qual as maiores dificuldades que você enfrenta? Bom, aí... Continuando, né? Aí eu abri minha clínica. Na verdade, eu comecei como empreendedora em julho do ano passado. Comecei do zero em coworking. Que aí foi a fase do teste. Eu falei, vamos ver se eu consigo sozinha? Porque trabalhando em clínicas, o que você tem que fazer é o que você aprende na faculdade. Você tem que executar. O que precisou também de coragem, né? Romper com a acomodação para falar, agora eu vou encarar sozinha, né? Muita. Então... Foi passo a passo, né? Você tá observando aí, né? Foi passo, não foi de uma noite, de um dia pra noite. Não acordou e falou, vou abrir minha clínica. Não, você foi pegando confiança na foi. profissão e tal. Fui trabalhando em outras clínicas para entender, para pegar experiência, né? E aí eu comecei do zero no coworking, comecei a atender, aí começou a vir muita indicação, o pessoal tava gostando do meu trabalho, tava indicando, e acabou dando certo e eu inaugurei a minha clínica este ano. Mas o maior desafio de tudo isso é que quando eu trabalhava em outras clínicas, eu tinha que ir lá fazer o atendimento, entregar o resultado, óbvio que eu prometia, e ia para casa. Hoje em dia, não. Hoje em dia, eu preciso expandir de conhecimento. Então, o desafio é esse. O desafio é sair daquela caixinha, aquela caixinha técnica que eu falo sobre anatomia, eu falo sobre aplicação, e entender sobre indicadores. ROI, CAC, DRE, coisas que eu nem imaginava que existia antigamente. Aprender sobre marketing. Tive que aprender muito sobre marketing, porque não adianta eu entregar
um resultado bom se poucas pessoas me conhecem. Então, o marketing traz isso de mais pessoas me conhecerem. E financeiro, administração, marketing, tudo que envolve, né, uma gestão ali. Não é fácil, né? Ser empreendedor não é fácil. Expandir de conhecimentos, além do que eu já fui formada para fazer. Abrir uma empresa pode até ser fácil. Agora, manter, conseguir pacientes para você atender no dia a dia, administrar, é um outro desafio que você está enfrentando neste momento, mas eu tenho certeza que vai dar certo. Você é uma mulher guerreira, né? E com certeza vai conseguir. Na sua clínica, quais são os procedimentos mais procurados? A mulherada chega lá e fala assim, nossa, como eu tô feia, acordei feia, o marido brigou comigo e tal. Olha esse rosto como ele tá aqui, eu queria gravar o podcast do outro lado, que eu acho melhor, mas aí eu não consigo, quero fazer uma estética, eu vou gravar um podcast, tirar foto e tal. O que eles mais procuram lá? O que sai muito, que o pessoal fala que eu sou muito reconhecida, é preenchimento labial. Sai bastante lá na minha clínica. Só que eu também, eu gerencio muito, eu faço muito gerenciamento do envelhecimento. Então, vem umas pessoas que falam, eu quero envelhecer bem. E é exatamente isso que eu proponho para as pessoas, né? Envelhecer bem. Então, a gente entra com protocolos personalizados para derretimento facial, para flacidez. Características que todo mundo tem. A vida, a gente envelhece. Mas a forma... Eu sou super jovem. Tem uma esposa biomédica também, olha. Mas a forma como a gente vai envelhecer é o que você faz hoje, entendeu? É o cuidado que você tem hoje. Então, se a pessoa se cuidar, tomar bastante água, fizer exercício físico, vai dar menos trabalho para as esteticistas lá na clínica, né? Também, E as que não fazem isso, chega lá, você dá essa orientação para elas também. Além do preenchimento facial, né? E labial, você também dá essas coordenadas para elas. Sim, e procedimentos, né? O procedimento não é só transformar pessoas, a gente vê famosos, né? A gente vê muitas coisas... harmonização, né? A harmonização virou um conceito que as pessoas falam, não, a harmonização é feio. Mas, na verdade, o que virou o conceito de harmonização é errado do que realmente né? No meu protocolo, os procedimentos estéticos não é para transformar você, assim, não é para deixar o rosto, igual falam, um rosto muito quadrado, a boca de salsicha, a boca muito grande. Não, na verdade, o procedimento estético é para gerenciar. Assim como você vai para academia, você bebe água, você cuida da alimentação, a estética tá aqui para cuidar da sua pele, para cuidar do seu envelhecimento, para cuidar de características que você vai perdendo com o tempo. Porque tudo, osso, gordura, músculo, tudo vai sendo absorvido conforme o tempo. A estética tá para cuidar disso, para rejuvenescer a longo prazo. Talvez essa palavra seria a mais correta. Você envelhecer com qualidade, né? Sim. Não ficar com o rosto muito caído, aquele semblante de que tá dando adeus pra vida, né? Chegando à sua tenra idade, né? Mas, então, é interessante, né? Quem mais procura você? São as mulheres ou são os homens? O meu público é mais feminino. Mas vem muito masculino também. De repente, fazer um preenchimento de mandíbula pra deixar o rosto mais marcante. Botox também, vem muito botox masculino. Mas, geralmente, o meu público é mais voltado pro feminino. E lábios, preenchimento labial, quem mais procura lá na clínica? Bastante, uma pessoa que está procurando um profissional na área da estética, quais cuidados ele deve ter? Porque existem muitos, desculpa a expressão, aí, muitos picaretas por aí. Sim. E eu sou uma pessoa que gosta de pesquisar. De vez em quando eu vejo alguma reportagem e o pessoal falando assim, biomédica, não sei o quê, aplica uma injeção ali e tal, e a pessoa morre na mesa da biomédica, nos procedimentos estéticos. Aí quando eu vou pesquisar, eu vejo que aquela pessoa não era biomédica, mas o biomédico geralmente leva a culpa, né? Sim. Que nem todo profissional é formado, tem responsabilidade e tal. E acaba se passando por outra coisa, né? Qual conselho você daria para alguém que está procurando uma profissional para ser atendido? O básico o básico, é isso, é a pessoa ser formada, né? Então, todo biomédico tem um número de registro. Então, a gente tem um número de registro, o meu eu coloco lá no meu Instagram, então a pessoa procura CRBM, procura realmente se existe um CRBM naquele número que eu coloquei. Tá. Esse CRBM dá para ser pesquisado? Tipo, se eu quiser fazer um procedimento estético, eu vou lá na internet, procuro seu número lá. Você coloca o número, já vai aparecer o nome, já vai aparecer as características. Se tiver algum processo... Parece também. Vai aparecer também. Parece. Então, o CRBM precisa, porque ali é o que garante o profissional que está formado e está atuando. Isso é o básico, né? A pessoa ser formada e a pessoa saber aplicar. Então, o que faz um profissional qualificado, diferente dos outros, é o profissional honesto. Porque hoje em dia tem muito profissional realmente formado, que atua... Tem essa, né? Que é formado, mas também não é honesto, né? Porque aí...
promete mais do que entrega, sabe? Então, um profissional qualificado, que eu diferencio de outros, é você ali alinhar a expectativa do paciente, falar, ó, eu consigo te entregar isso, nessa proporção, nesse intervalo de tempo, com essa quantidade. Porque a pessoa não vai mudar de um dia pro outro. É igual atividade física, você não treina um dia já pra ficar musculoso no outro. A estética é a mesma coisa, eu falo que é uma construção. É um processo, É um processo. E quanto antes você começar para gerenciar o seu envelhecimento, menos produto, menos procedimento você vai precisar futuramente, porque você já tá cuidando no seu dia a dia. Não só com procedimentos, lá eu também dou muitas dicas pro dia a dia de skincare, protetor solar, que é muito importante. Então, é cuidar todos os dias, é constância. Então, o profissional ter essa honestidade de falar, eu consigo te entregar isso, é um profissional que eu falo que é qualificado. Então você já deixou 2 dicas aí, para você que quer ter um atendimento especializado com biomédicos da área da estética. Primeiro, ver se a pessoa realmente é um bom profissional. Tem o CRBM, né, que é o registro. Formado, né? Segundo passo, olha, não é só isso, tá vendo? Tem que ser honesto, porque se a pessoa não for honesta, ela vai enganar você. E muita gente quer tudo para ontem, né? O pessoal chega lá, não toma água a vida inteira, chega com o rosto caído, nunca cuidou, nunca fez, né, um tratamento, nada, chega lá, vai ter um casamento, ele quer rapidinho chegar lá e já, olha, resolve meu problema. Como resolve esse problema? Você tá há 50 anos sem se cuidar, você quer que em 10 minutos aqui numa aplicação de Botox resolva o seu problema de uma hora para outra? Então, se você pensa em ir a um casamento daqui a um ano, já comece a se tratar agora, quer mudar o seu visual, melhorar o seu visual, né? Vai já fazendo o tratamento para quando chegar no casamento, você já tá mais... Não, e eu falo que a estética, ela entrega muito, né? Se você souber fazer uma técnica certa, com um protocolo personalizado para a pessoa certa, a estética entrega muito. O procedimento estético tá aí hoje em dia, as pessoas estão envelhecendo muito bem, né? Mas não adianta, por exemplo, cirurgia plástica. O pessoal fala que é só puxar a pele que tudo resolve. Não, porque não é só a pele que passa pelo processo de envelhecimento. A gente também perde coxinha de gordura, perde osso. Colágeno, né? Colágeno. Então, não é esperar envelhecer para cuidar. Você já tem que cuidar hoje. Me diz uma coisa, você já chegou alguém na sua clínica que fez algum procedimento estético com outro profissional que você falou, nossa, eu não faria desse jeito. Olha o lado como ficou mais torto de um lado. Olha o rosto como tá, como ela encheu de botox de um lado e colocou do outro e tal. Como você atua nesse momento? Você consegue resolver esse problema aí? Porque quem gasta pouco, gasta 2 vezes. Sim. Ou quem faz coisa mal feita, tem que fazer 2 vezes, porque alguém vai ter que consertar o erro que o outro fez. Né? Sim, o barato sai caro, né? O barato sai caro. Esse é o ditado popular por aí, né? Sim. Não, já assim, inclusive de preenchimento labial, né? Então, mas... Tem os memes na internet aí, né? O pessoal fica com aqueles lábios enormes, assim, né? Não é nem só questão de volume, é um erro de aplicação. Às vezes aplica muito superficial, aí forma nódulo, fica aquela boca toda cheia de ondinhas, assim. Mas como eu já trabalhei além da minha clínica, eu já vivenciei em rotatividade, né, de franquias, trabalhei muito com outras profissionais. Então, às vezes a gente até pegava problemas para resolver. Uma bolsinha de olheira, preenchimento de olheira que formou uma bolsa, a gente tem que ir lá e reverter isso. Então, às vezes, um paciente que passou numa consulta com uma profissional e voltou em retorno comigo, teve esse problema. Eu tive que reverter o caso, porque o retorno estava ali agendado comigo, entendeu? Entendi. Então, quando eu trabalhava junto com outras profissionais, às vezes acontecia alguns casos. Acontecia mais frequentemente, que né? eu tinha que ir lá lá e reverter. Na clínica ali, tinha vários profissionais, né? E aí, a minha missão era ir lá e reverter o caso que outra pessoa fez também. Então, já teve alguns, sim. Em toda profissão, há os seus riscos. E na área da saúde, acontece, tanto em cirurgias plásticas, cirurgias normais, né? Acontece o que na medicina chama-se de intercorrências. Sim. Né? Algo que deu errado naquele momento. Sim. Já aconteceu de você estar fazendo um preenchimento labial, colocando um botox, de repente, eu sei que vocês estudam a anatomia da face, né, do corpo, Sim. e de repente você pegou uma veia lá, sei lá, é um vaso, né, que deu, não sei se a expressão correta seja essa, você é a profissional da área, estou aqui me especulando aqui, e de repente você viu que deu errado, você errou, teve uma intercorrência, você tem que ser fria, profissional para poder resolver esse problema. Já aconteceu com você e se acontecer, deixa o pessoal aí sabendo que isso pode acontecer, né? Todo procedimento cirúrgico há um certo risco, né?
Intercorrências é igual você falou. A gente pode. Tudo pode acontecer, desde a hora que a gente sai de casa, né? Tudo pode acontecer. Eu nunca tive intercorrências, até porque eu respeito muito técnica, respeito muito anatomia, igual você falou. Mas, igual você falou, pode acontecer, tudo pode acontecer na vida. Sabendo disso, que tudo pode acontecer na vida, eu tenho que ter o meu posicionamento também para saber desfazer ou ali agir quando acontecer. Então, eu já tenho cursos sobre. Eu leio artigos, eu leio livros, estudo casos de pessoas que já aconteceram, mas eu nunca tive intercorrências, necrose que a gente vê, problema de toxina botulínica, às vezes a pessoa a toxina ela paralisa músculo, então a pessoa fica torta, assim, nunca tive esse problema. Aí você falou sobre o vaso. O vaso é uma coisa que é inevitável, às vezes deixa hematoma, né? Então, eu nem considero um hematoma como uma intercorrência, porque o nosso rosto é extremamente vascularizado. E minhas pacientes, quando elas estão comigo, antes eu falo pra elas, olha, você tem um evento muito perto, porque pode ser que a técnica, o procedimento que a gente vai fazer, pode ficar um roxinho, você vai ter que cuidar. Aí eu dou orientações pra que esse roxo saia mais rápido. Tem uma pomada que eu gosto muito, né, que elas conhecem, o Iridóide, que eu sempre recomendo. Então, o roxo não é necessariamente uma intercorrência, é uma coisa causal, porque tá entrando uma agulha ali, né. Mas intercorrências mesmo, eu nunca tive. Que bom, né? Espero que nunca tenha, mas tem que mas estar preparado, tiver, que se acontecer, preparada. você sabe como resolver. Exatamente, exatamente. Não é fácil não, o negócio é muito sério, né? Ó, ela deu uma outra dica aqui que é importante você saber. Quando você procurar um profissional na área da estética, lembre-se que se você tiver algum evento próximo, pode ser que após o procedimento fique algumas marquinhas no seu rosto. Você fala, puxa, eu fui pra lá sem essas marcas e agora voltei com essa. Então, faça antes de um evento que você vai tirar fotos aí e você quer sair bonito na foto. Sim, né? sim. Porque vai dar tempo do procedimento realmente se acomodar no seu corpo e você então ficar com aquela aparência que você realmente deseja. É isso aí, né? Exatamente. Tô no caminho certo? Tô te ajudando aqui? Tá no caminho certo. Vamos lá. As pessoas chegam até você, geralmente a mulher e todo homem, todo ser humano tem um problema de autoestima baixa, baixa autoestima, né? Redundância aqui. A baixa autoestima, né? Sim. A pessoa acordou, tá daquele jeito, a mulher brigou com o namorado, sei lá, amiga, viu as amigas mais bonitas se cuidando, e ela chega lá e fala, amiga, dá um jeito aqui, doutora, porque eu tô assim, né? Essas expectativas, você acha que são reais em alguns casos, ou as pessoas às vezes chegam até com a expectativa irreal, você fala, não, se você quer, você tem que nascer de novo, meu querido, porque, né, a sua anatomia é essa, a gente pode melhorar um pouquinho e tal. Se avisa antes, porque senão a pessoa pode sair dali achando que você é uma má profissional e a expectativa dela é que estava errada. Não, primeiro a gente tem que saber diferenciar, né? Tem pessoas que o comum do ser humano, uma hora ou outra ter baixa autoestima, ainda mais a mulher, por fatores hormonais, a gente tem aquele dia que a gente acorda meio assim, nossa, hoje eu tô péssima. Minha esposa fala que só 5 dias do mês ela tá no normal dela. Então. O problema é adivinhar quais são os dias, os 5 dias. Não, e mulher tem muito essa questão de fator hormonal, então a baixa autoestima ali no nível saudável. Mas não é só as mulheres, não, o homem tem. também, né? É que as mulheres levam a culpa, mas o homem também é chato, né? Irritante também, muitas vezes. Bom, a gente tem que saber diferenciar o que é saudável e o que é distorção de imagem, né? A princípio. Então, às vezes a mulher, eu vejo muito isso, o paciente que fala, nossa, eu não tô no meu dia bem, às vezes terminou um relacionamento, brigou com uma amiga, eu quero me cuidar. Essa coisa de eu quero me cuidar, vou pra uma clínica de estética, ela tem aquele tratamento premium, tem um cafezinho, tem um cappuccino, tem aquele cuidado que eu valorizo muito na minha clínica. Faz sentido. Então, é uma pessoa que ali racionalmente tá se cuidando porque ela quer se sentir melhor. Eu também tenho muito disso. Acho que todo mundo tem, todo né? mundo tem. Agora, quando a pessoa vira e fala, eu quero mudar quem eu sou porque eu não gosto de quem eu sou. Eu quero... Quando a gente identifica uma distorção de imagem, aí eu falo pra pessoa, olha... Eu sou honesta. Que aí o que eu falei sobre né, a questão de qualidade de profissional. Eu falo, olha, eu não quero mudar quem você é. Eu quero melhorar quem você é. Então, se você não está gostando quem você é agora, eu não vou mudar você. Eu quero melhorar quem você é. Então, aí eu sou muito honesta com ela nesse sentido de trazer ela para a realidade. Entendeu? Então, a pessoa, eu quero mudar totalmente o meu rosto. Eu falei, então não é comigo, não é o meu objetivo. Aí você percebe, com a sua honestidade, que o caso dela é mais psicológico, né? Sim. Questão mental, que ela está com uma visão distorcida de si mesma, ela não sabe quem ela é realmente. Quem ela deseja ser. Sim. E ela acha que resolvendo a aparência vai
resolver os conflitos interiores que ela carrega dentro de si. Exatamente. E não E resolve. não é assim. E não resolve. E o bom profissional faz essa leitura, né? Exatamente. E E como eu queria percebe fazer que- psicologia, né? Então, por isso que eu falei, tá tudo Tá intercalado. a tudo área da saúde. intercalado. E aí eu levo ela pra um caminho que não é aqui que você tem que estar. Tudo bem, eu converso com ela, às vezes tem muita paciente que conta, desabafa comigo. Eu, às vezes, desabafo com o paciente. Essa troca é muito legal na estética. Mas chega num ponto que eu falo, eu não consigo. Você tá me procurando pra resolver um problema que você precisa resolver interno, dentro de você Procura um outro primeiro. profissional. Aí é a área da psicologia, psiquiatra, né? Pra resolver. Mas a questão da estética realmente melhora um pouco a autoestima das Sim, pessoas. sim. né? De uma forma Eu tiro por saudável, mim, sim. Tem hora que eu olho no espelho e falo, nossa, mas eu sou bonito, mas hoje parece que tá meio assim. Acho que tá na hora de cortar o cabelo. Você vai lá, corta o cabelo, já volta diferente. Opa, já melhorou um pouco a autoestima, né? Sim. E a mulher, então, nem se fala, né? Ela vai lá, coloca um preenchimento labial, já olha, É. nossa, que, né? Sim. Meus lábios ficam bonitos, sorriso mais bonito e tal. E as amigas, né? Começam a elogiar, porque o marido deveria elogiar, o namorado deveria elogiar, mas nem sempre ele tem essa atenção voltada, né? E tá aí um segredinho pros homens aí, né? Que às vezes Uma ela dica. faz pra ficar mais bonito pro marido, que só reclama e ela faz tudo isso aí, gasta uma grana com a Jennifer, né? E aí chega em casa, o camarada não elogia. Então fica uma dica pra você que é homem Tem aí. que pra reparar, hein? reparar isso nas reparar. mulheres também, tá Que bom? que Porque você quando você fez? corta o cabelo, geralmente ela vai falar, nossa, amorzinho, cortou o cabelo, fez a barba. Existe algumas aí que esquece de olhar também, mas tudo bem, vamos por essa parte aí. Então é assim que você lida com as pacientes que chegam querendo esses procedimentos irreais, né? Tipo assim, Sim. né? Achando que ela é a profissional. Quando na verdade a profissional é você. Se ela procurou você, porque você é a profissional, né? Então você vai sim. direcionando essas. Eu respeito muito a pacientes, né? opinião da paciente, porque eu falo que a beleza é muito subjetiva, né? Eu respeito muito a opinião da paciente. Mas quando sai, é uma distorção muito grande, que sai da realidade, eu sou honesta, eu falo, olha, eu não posso resolver seu problema, não posso fazer isso por você. Tá vendo aí? O que mais te deixa realizada na sua profissão? O que mais me deixa realizada é essa sensação de estar melhorando a vida das pessoas e o reconhecimento. Porque sempre que a gente melhora a vida de uma pessoa e outra pessoa vê o quanto essa pessoa mudou, tanto visualmente quanto energeticamente, né? A postura da pessoa fica outra quando ela se Ela sente... começa a andar de cabeça erguida, né? Fala, nossa, era isso que eu queria mesmo e Tô tal. me sentindo melhor, mais confiante. E aí outra pessoa identifica e fala, nossa, eu quero essa experiência. E aí hoje em dia eu recebo muita indicação e isso deixa o coração muito quentinho. Porque eu falo, as pessoas estão gostando e tá vindo outras, né? Usando exemplo das pessoas que vieram. Eu acho que essa sensação de transformar a vida das pessoas e ser reconhecida por isso é melhor do que tudo. O dinheiro vem depois, O né? dinheiro vem como consequência. Mas o que deixa mais realizado é você saber que a sua profissão ajuda também outras pessoas a se sentirem melhor e terem uma vida mais confortável, né? Mais feliz, mais alegre num mundo tão turbulado. Sim. Turbulento, né? Que nós estamos vivendo em meio a guerras e tudo mais aí. Mas me diz uma coisa, você que já teve traumas na infância, na sua adolescência com acidentes, né? Ainda bem que você veio de uma família estruturada. Sim. Agora empreendedora, cuidando da sua empresa, tudo. da clínica, de tudo praticamente, né? Que a empresa está em ascensão, e eu sei que não é fácil. Sim. Como é que você, agora, cuida da sua saúde física, sua saúde mental, né, da sua autoestima, porque você é mulher Sim. tem mais... Se o homem tem problema de ser chato por causa de hormônio, a mulher, obviamente, tem mais consequências hormonais, como você acabou de dizer, você, mulher, sabe mais do que eu, né? Você sente na pele o que é isso. Eu só leio e vejo ouço as mulheres falarem. Como você lida com isso? Você consegue administrar o estresse? É muito estressada? Sim, não consigo. E eu falo que um dos meus refúgios, quem me acompanha sabe, um dos meus refúgios é a academia. Desde que aconteceu o acidente e eu me transformei, é igual aquela coisa de autoestima, eu me olhava no espelho naquela época, eu falei, não tô bem, eu preciso melhorar. E aí eu comecei com os treinos, comecei com a academia, e aquilo me trouxe resultado, porque eu tive constância, e hoje em dia eu levo essa constância pra vida toda, e eu me sinto bem fazendo exercício, fazendo atividade física, mentalmente colabora muito, atividade física, eu sou uma pessoa mais ansiosa, na verdade, né, então, às vezes, tô com aquele pico de energia, vou treinar, vou gastar minha energia na academia, gastar minha energia andando, aí eu vou em parques também, vou fazer caminhada, eu gosto muito dessa relação de esporte. E tem
tem as quedas de autoestima. Até eu. Tem dias que eu falo, nossa, hoje eu tô boa Não pra tô ficar em em paz com o casa. espelho, né? Tô boa pra ficar em casa de aparência, Uhum. né? E aí eu olho assim no espelho e falo, eu acho que eu vou fazer um microagulhamento em mim. Acho que eu vou colocar um peeling. Aí eu vou lá e faço algum procedimento também, Você mesmo obviamente. faz, Em você mim mesmo. mesma, é. E aí eu gosto de atividade física, fazer procedimentos em mim, eu faço bastante, eu gosto bastante disso. Passar o tempo com a família, vamos fazer um churrasco hoje, reúne todo mundo. Então, essas coisinhas assim, mexe tanto o físico quanto o mental, que faz diferença, Então é assim que você se cuida, então. Através do exercício físico, você extrapola o seu principalmente. estresse. Sim. Aí vai toda a ansiedade embora. Aí eu chego em casa cansada. Falo, não, agora eu vou descansar. Aí dá pra deitar e dormir sem se Dá. preocupar com as contas Sim. da empresa que tá lá pra fechar ou receber e tal. Sim. Não é fácil, né? Não é fácil. E essa coisa de empresa, às vezes, tem umas noites mal dormidas, mas faz parte, né? Eu falo, todo objetivo que a gente quer atingir, a gente precisa ter. Precisa passar pelo processo Uhum. para chegar no objetivo. Existem vários profissionais da área da estética, né? E você é amiga de algumas das pessoas que atuam na mesma área que você. Você acha que na sua área da estética há muita competitividade, há muita rivalidade entre as profissionais, ou vocês são uma comunidade unida? Comigo, com a minha relação com profissionais da mesma área, Uhum. eu não acho que tenha competitividade. Na verdade, tem espaço para todo mundo. Tem pessoas que vão se identificar mais com uma do que com outra, e isso pode acontecer pelo posicionamento, pelo que a pessoa é, sabe? Eu não acho que tenha competitividade, eu acho que juntas a gente agrega muito. Às vezes uma coisa que eu não sei, a minha amiga pode me direcionar, uma coisa que ela não sabe, eu posso direcionar ela. Então essa troca, esse networking, né, é muito legal porque a gente pode crescer juntas. Mesmo que esteja ali cada uma na sua clínica, todo mundo cresce, tem muita gente para atender, tem o mundo inteiro. Então, eu acredito que juntas a gente consegue agregar umas às outras e não existe competitividade porque tem gente para todo mundo. E isso é bonito na profissão, né? Porque um complementa o outro, né? Sim. Tem coisas que você é especialista em fazer. Talvez você tenha uma amiga que é especialista em outra coisa, né? E a sua clínica talvez não tenha todos os equipamentos, as tecnologias que a outra clínica da sua colega já tem. Sim. Então, essa parceria, eu acho que é muito produtiva, porque tira a competitividade, que é mais um problema que você vai ter, se preocupando com o outro, né? Sim. Em vez de se preocupar com você, e faz com que você foque naquilo que você realmente quer. E isso é bonito na profissão. Parabéns pela atitude de vocês aí. Um exemplo é exatamente a Amanda, né? Eu trabalho muito com injetáveis, eu não sou tão voltada... Só um detalhe. Já que ela citou o nome, pra quem não sabe quem é a Amanda, você já sabe que a Amanda tá aqui no podcast o tempo inteiro patrocinando esse podcast aqui, né? Que é a doutora Amanda Fernandes. Por incrível que pareça, ela é minha esposa, né? O pessoal já sabe, que já me segue há muito tempo. Né? E vocês são amigas. Sim. Inclusive, ela que me indicou, e é prova disso que ela tá dizendo, que ela que me indicou, falou, amor, a Jennifer quer gravar um podcast com você. Sim. Você não quer levar ela pra gravar um podcast e tal? Sim. E ela tá aqui hoje porque a doutora Amanda, né, viu que é como da agregou? mesma área que ela, né, está dando oportunidade para que ela possa ser vista por mais pessoas e continuar na realização do sonho, né? Agrega uma outra, né? E aí esse é um exemplo. Eu sou muito voltada para a parte de injetáveis. E às vezes eu faço um bioestimulador na paciente, a paciente, mas eu queria associar com tecnologia que faz total sentido. As coisas se complementam, né? Os procedimentos se complementam. E aí eu até combinei com a Amanda, né, Amanda? Quando vier, eu não tenho... Ela fez assim, gente, porque ela sabe que a Amanda tá assistindo ao vivo aqui. Eu não tenho ainda tecnologias, Ultraformer, por exemplo. Associado com o bioestimulador, ele entrega bastante. Eu falei, amiga, vamos fazer essa parceria. Você faz a tecnologia, eu indico minha paciente para você, para fazer a tecnologia, e eu faço o injetável. E a gente trabalha assim, né? Uma vai agregando a outra e tem espaço para todo mundo. E eu vou fazer uma fofoca aqui na frente das duas. Ela tá aqui nos bastidores, a doutora Amanda, tirando foto da Jennifer aqui. Gravando, Enquanto nós estávamos nesse nosso bate-papo aqui. Mas uma faz procedimento na outra. É outro segredinho aí de você não criar inimizade com profissionais da mesma área que você. Sim. Né? Procedimentos... Porque nem todos dá pra você fazer sozinho, né? Você falou que faz alguns sozinho, mas tem a ajuda aí de outros profissionais, né? Procedimentos que é mais difícil ali ter um manejo, mais dolorido também. Às vezes tem um ou outro mais dolorido. A gente faz. Amiga, vamos fazer um dia só nosso? A gente faz. E é interessante que quando uma tem material, a outra não tem, né? Produtos, né? Aí uma leva o produto que já tem e fala pra outra só usar a mão de obra da outra. Ou quando não tem
uma empresta, você tem aquele produto lá que eu vou atender uma paciente, até eu comprar vai demorar para chegar e tal. Sim. E assim elas vão crescendo juntas, né? Cada uma na sua área, com a sua empresa, né? Sim. Embora trabalhando na mesma área, mas sem perder a amizade, né? A gente tem essa confiança, porque a gente compra no mesmo fornecedor, né? Geralmente a gente usa uma marca muito boa. E aí a gente faz essa troca. Ai, faltou tal coisa, você me empresta? Depois, essa troca é muito legal, porque uma vai ajudando a outra. Ó, você percebeu que o entrevistador aqui até que sabe um pouquinho sobre Já estética, né? Da esposa, né? Biomédica. Porque a minha esposa dá os feedback, ela fala, então alguns termos aqui eu consegui desenvolver com a Jennifer, porque eu já tô ficando perito nessa área. Só não sei fazer procedimento, porque eu não estudei pra isso, acho que não é minha área, Mas a parte né? teórica sabe. Mas a parte teórica, com certeza, eu sei. Muito bom. Jennifer, nós estamos chegando no final do nosso bate-papo. Passou rápido. Pra mim, passou muito rápido. Passou, Poderia ficar né? mais horas aqui conversando com você, né? Sim. Embora estamos completando 1 hora de conversa. Tenho certeza que você está amando esse podcast. Vai divulgar para muitas pessoas, né? O vídeo aí. Vai assistir os outros podcasts que já estão gravados. Inclusive, até, já que você falou dela aqui, com a doutora Amanda também. Sim. Tá bom? Mas já que estamos encerrando, vou dar a oportunidade para você. Porque nem todo mundo é unido como vocês são, certo? Sim. E eu queria que você falasse para alguém agora, olhando no olho dessa pessoa, uma colega de vocês que está no primeiro ano de faculdade, está sonhando como você sonhava. Tá. Né? Ainda vai percorrer todo o caminho da universidade, depois ela vai se formar e vai chegar até o nível que você está. Sim. Que mensagem de conforto, de esperança você daria para essa pessoa? E depois, na sequência, você já emenda aí uma mensagem de esperança para alguém que está assistindo muito cabisbaixo, triste e tal, independente da área que está passando, né? E da fase da vida. Uma palavra que eu daria, assim, pra você levar pra vida é continua. Porque nada é fácil, nada é fácil. Eu e a minha amiga, a doutora Amanda, a gente passou por processos que... o trajeto, né? Que, nossa, será que isso é pra mim? Será que isso vai dar certo? Será que é esse o caminho? Mas segue o seu coração. Se você pensa que tá no primeiro ano da faculdade, primeiro semestre da faculdade, eu quero seguir esse caminho, faz um planejamento. Eu falo que tudo que eu fiz nunca foi com uma certeza, mas foi com um planejamento. Então tudo eu colocava no papel, por que eu tô fazendo isso, o que vai gerar de resultado, o que eu posso fazer com isso, como que eu posso chegar até lá. Então você precisa ter um planejamento para você seguir uma trajetória. E se é o que seu coração diz, segue, 1 hora dá certo. Pode demorar, demora, você vai começar do zero, essa coisa de, vou sair da faculdade, já vou abrir uma clínica. Se você tiver oportunidade, ótimo, é a melhor escolha. Mas se você não tiver, nossa, não, é um pensamento impossível para pensar agora ter o meu próprio consultório. Começa a trabalhar, começa a ver no dia a dia como que as pessoas, além da parte que você se formou, né, a parte técnica, que é fazer procedimentos, começa a ter curiosidade para entender a parte administrativa, como que a pessoa faz para ter paciente ali naquela clínica. Então, se capacite e continue. 1 hora você vai chegar lá. E qual mensagem você daria para alguém, independente da área profissional, ou para alguma mulher que está com a autoestima muito baixa? O que você diria para essa mulher? Autoestima baixa. Todas são lindas, todas nós somos lindas e tudo bem, vai ter dias que a autoestima vai estar menor, vai ter dias que a autoestima vai estar maior, mas você tem que se olhar no espelho e pensar tudo que você já passou, todos os seus planos futuros, quem você realmente é, além da aparência. Eu valorizo muito isso, essa autoconfiança de quem você realmente é, além do que você mostra. E se cuida, sabe? Se cuida, vai pra uma academia, bebe água, faz uma limpeza de pele, faz alguma coisa pra você se sentir bem. Mas primeiro olha quem você é por dentro. É isso aí. Faço minhas palavras da doutora Jennifer aqui, reforçando que você é único. Que você realmente é especial. Outro dia eu encontrei com um senhor, um pouco mais de idade que eu, e ele disse o seguinte: você já agradeceu hoje pela sua existência? E eu passava com ele numa região que tinha bastante árvores. Né? Ele falou assim: observe as folhas das árvores. Vejam que elas são verdes, mas não são iguais. Cada uma tem uma tonalidade. Por isso, quando eu digo que você é único, reforçando o que a doutora Jennifer disse aqui, realmente você é único. É tão único que as digitais suas não são repetidas, ainda que você seja gêmeos, né? E é interessante essa questão da digital, porque ela é formada quando você ainda estava no útero da sua mãe, enquanto você apalpava ali o útero da mulher que estava te gerando, que hoje você chama de mãe, as suas digitais foram formadas. Então lembre-se disso. Problemas você sempre terá na vida, vai ter altos e baixos.
Quando tiver assim muito para baixo, tem uma dica aí, procure as esteticistas aí, as biomédicas profissionais da área que sejam honestas para ajudar a sua autoestima, tá bom? Mas siga em frente acreditando que você é capaz. Mesmo que você esteja enfrentando dificuldades, olhe para trás e veja tudo que você já passou, aonde você chegou, quanto você é forte e se você continuar, você vai conseguir chegar aonde você quer, tá bom? Continue firme aí. Jennifer, mais uma vez, muito obrigado. Deixe suas redes sociais aí pro pessoal procurar você, te seguir no Instagram. Se tiver canal no YouTube, pode passar pro pessoal aí o contato. Posso falar aqui qual que é o arroba? Pode falar. Vai estar também na descrição do vídeo. Pode falar tudo aí. Fica à vontade. dra.jennifer Gomes. Jennifer é com JH. Tem esse diferente. Tá aí na descrição do vídeo aí, tá? Quem tá ouvindo pelo Spotify tem que parar e voltar e ouvir, né? E anotar de novo. Fala de novo mais uma vez aí. dra.jennifer, Jennifer com JH. Gomes. Esse é o Instagram. É o Instagram. É o Instagram. Isso. Tem mais alguma rede sociais? Telefone, quer deixar? Telefone é 11 9 4055 9525. É especiais para os pacientes que querem agendar procedimento. Tá, repete mais uma vez para quem está ouvindo no Spotify e tá dirigindo, então ele não vai conseguir anotar agora. Fala para ele decorar. Mais o uma WhatsApp vez. para agendamento é 11 9 4055 9525. É isso aí. Muito obrigado pela sua participação aqui no podcast. Espero que tenha gostado. Espero que você também tenha gostado. Compartilhe esse vídeo para o máximo de pessoas que você puder. Nosso Instagram é Liberchat_. Tem o YouTube e estamos também no Spotify. Grande abraço. Tchau, tchau.